Olá leitores! O livro que vos trago hoje faz parte de uma saga de 3 livros que já tem um sucesso internacional. Estou a falar do Hunger Games, ou em português, Os Jogos da Fome. Mais uma vez com este livro eu fiz o processo invertido daquilo que costumo gostar de fazer, que é ler primeiro o livro e depois ir ao cinema ver o filme. Eu vi o primeiro filme, achei engraçado, mas quando vi o segundo filme saí da sala de cinema e disse não, eu tenho que ler isto. Uma coisa que me surpreendeu logo de início foi o tamanho do livro, porque em sagas deste género, e estou a pensar, sei lá, no Harry Potter, no Senhor dos Anéis, os livros são enormes calhamaços, nem todos são, mas pelo menos algum deles é. É interessante porque normalmente os livros têm maior tendência a entrar em divagações, não que isso seja mau, mas a Suzanne Collins parece que segue uma regra que normalmente é mais aplicada aos filmes, que é mostra se for estritamente necessário mostrar, mas se não for, a cena não está lá a fazer nada, portanto tira-se. E já agora, já que estamos a falar de impressões à primeira vista, caras editoras, por onde é que foi aquela máxima de porem as capas dos filmes, quando os livros eram adaptados, porem só por cima e depois podia-se tirar e ficar com a capa original? Porquê é que já não fazem isso? É que agora eu fiquei com o primeiro livro assim, o segundo livro assim, com uma capa desde já bastante parecida, e com o terceiro livro assim, com a capa que não tem nada a ver, portanto este parece que veio de um universo alternativo qualquer. A história é contada na primeira pessoa, o que torna interessante nós conseguirmos entrar na cabeça da Katniss. Eu li alguns ou vi em algum lado, já não tenho a certeza, que a ideia do Hunger Games surgiu à Suzanne Collins quando ela estava a ver televisão e a fazer zapping entre canais, e num deles estavam a dar imagens de uma guerra que estava a decorrer na altura, e no outro canal estava a dar um reality show do género do Big Brother. São dois assuntos realmente que têm grande cobertura mediática. Portanto, se juntarmos um reality show e uma guerra, o que é que temos? Hunger Games. Agora que penso nisso, é uma forma bastante fácil de explicar o conceito. Não se deixem desmotivar se não forem fãs do Twilight pela presença da opinião da Stephenie Meyer na contracapa. Eu para já não gosto muito destas comparações com outras sagas, os fãs ficam chateados entre si, há rivalidades e eu não quero pôr o dedo na ferida de modo algum, mas acho que o Hunger Games não tem nada a ver com o Twilight, o conceito é muito diferente e é uma história com um conteúdo que vai para além do triângulo amoroso que realmente existe, mas a história vai para além disso. Mas já que falamos no triângulo amoroso, aí há uns dias eu vi um artigo muito interessante sobre o modo como a Katniss assume dois papéis diferentes com o Gale e com o Peeta. Por um lado, o Gale é aquela típica figura masculina do protetor, de uma pessoa forte e experiente, ele é mais velho que ela, como eu disse, protege a família dela, portanto é um papel tipicamente masculino, ou tradicionalmente masculino. O Peeta, por seu lado, é mais franzino, nunca é descrito como uma pessoa particularmente forte, é mais artístico, é sensível, é bastante misterioso nas suas estratégias. O Peeta tem um papel que tipicamente seria mais feminino. Eu acho que é importante dizer que eu não acho que uma mulher numa relação tenha que ser a mais ingênua e aquela que é protegida, e o homem por seu lado tenha que ser o mais forte e aquele que protege. E a verdade é que estes são os papéis tradicionais e é muito interessante ver que a Katniss consegue ser ou assumir ambos os papéis conforme a pessoa com quem ela está. Eu confesso que quando vi o primeiro filme, sem ter lido o livro, achava que ela ia ficar com o Gale, mas depois de ver o segundo filme e de ler o primeiro livro, que ainda não li o segundo, mudei completamente de ideias e acho que aquilo entre ela e o Peeta não é só uma farsa, mas eu não sei, porque eu não sei o final, por isso vamos ver o que acontece. Portanto, acho que é um livro que vale a pena ler, mesmo que tenham visto os filmes. Se gostaram da história, vale a pena, quanto mais não seja para perceber melhor e para entrar na cabeça da Katniss. Acho que no final de contas o livro oferece uma crítica muito interessante, o livro e a história em geral oferece uma crítica muito interessante à indústria mediática, que procura realmente fazer lucro através do choque e não abrir mentalidades, porque
não tratava realmente dos assuntos fraturantes da sociedade e não é bem isso que acontece. Acho que o Hunger Games pode iniciar uma discussão acerca disso bastante interessante. Portanto, se aquilo que vocês procuram é uma leitura fluida, com bastante ação, que retire um bocadinho o sono e que seja inteligente, acho que o Hunger Games é uma boa aposta. E agora o excerto que eu escolhi, não sei como explicar exatamente, apenas quero morrer como eu próprio, entendes? Pergunta ele. Abana a cabeça, como poderia ele morrer se não como ele próprio? Não quero que eles me mudem neste lugar, que me transformem numa espécie de monstro que não sou. Eu já tenho aqui o segundo livro para eu começar a ler, mas já sabem, se tiverem alguma sugestão de algum livro que achem que eu devia ler, podem deixá-lo nos comentários. Boas leituras e que a sorte esteja sempre convosco.